de dólares. Este relatório visava determinar ou identificar onde e de que forma terá sido usado esses 2 bilhões de dólares. Em termos a priori ou em termos gerais, o que se verifica é alguma inconsistência, alguma discrepância na forma como se fala dos dados ou da forma como terão sido usados, neste caso, esses 2 bilhões de dólares, e alguma também falta de informação em termos de concessão àquilo que foi a Kroll, como forma de produzir um relatório, se calhar, com maior qualidade do que efetivamente esse que acabou trazendo aos moçambicanos. Eu conto em estúdios com 2 convidados, nomeadamente o Dr. Rodrigo Rocha e também o Dr. Humberto Chongo, a quem agradeço a presença aqui em estudos, como forma de olharmos para este relatório do ponto de vista jurídico. Eu vou começar consigo, Dr. Rodrigo Rocha, que é para fazermos, em termos de preliminar, como é que olha, em termos gerais, juridicamente, este relatório que foi recentemente lançado pela Kroll sobre a questão das dívidas públicas, ou dívidas referente às empresas que contraíram garantias soberanas do Estado moçambicano? Orlando Quaco, muito obrigado por este convite. Eu digo sempre isto e não vou deixar de dizer desta vez. Este programa é um programa que marca um grande espaço na televisão moçambicana, principalmente para quem se interessa de questões jurídicas, e por isso é sempre um prazer estar aqui. Nós temos que primeiro perceber qual era o âmbito deste relatório e qual é o âmbito daquilo que são as atividades que esta empresa, Kroll, poderia fornecer. A Kroll não é uma empresa de investigação criminal, é uma empresa que faz investigação económica e investigação financeira. Isso, desde logo, limita aquilo que seria as conclusões que poderíamos estar à espera, ou que as pessoas poderiam estar à espera de ver neste relatório. Este relatório não tem a intenção de apontar culpados, mas tem sim a intenção de mostrar onde e como foram usados bens públicos e qual, neste aspecto, é que seria o aspecto legal, aquilo que parece ser a legalidade dessa contratação ou a legalidade da permanência destes projetos. Não tem a intenção, e isto é uma questão que tem que ser desmistificada, não tem a intenção de procurar culpados, tem a intenção de narrar a história, porque os culpados vão ser encontrados, primeiro, por uma investigação que tem que ser feita por quem de direito, que é a Procuradoria-Geral da República, e serão confirmados por quem também de direito, que serão os tribunais que vierem, eventualmente, e tudo indica que sim, vierem a julgar este processo. Portanto, há que desmistificar, desde já, aquilo que seria o âmbito deste relatório. O facto do relatório, por exemplo, não indicar, nesta versão que foi publicada pela Procuradoria-Geral da República, não indicar o nome das pessoas, não deve preocupar para já os cidadãos. Essas pessoas estão identificadas e quem de direito sabe qual é a identificação. Aliás, também não é preciso chegar a ter uma legenda bastante elaborada daquilo que são estas pessoas para tentar enquadrar as pessoas neste âmbito. Porque, obviamente, que certos indivíduos elencados com uma letra e certos cargos também elencados como letras, são facilmente detectáveis pelo próprio contexto da situação. Mas o que é certo é que compete, neste caso, à Procuradoria-Geral da República, achar e promover os atos que considera oportunos para que este caso seja tratado nas instâncias criminais. Agora, não é este o relatório, ou seja, não foi contratada uma empresa de fora para fazer justiça em Moçambique. Foi contratada uma empresa de fora, aliás, foi contratada uma empresa, independentemente de ser fora ou não, para tentar desvendar e perceber o que é que se terá passado com cerca de 2 bilhões de dólares e a legalidade da sua contratação. Muito bem, Dr. Chongo, uma das questões que é levantada em termos de opinião pública
havia muita expectativa em relação a este relatório e o que se tem dito muitas das vezes é que, se calhar, com base nos elementos que temos aqui neste relatório, a Procuradoria-Geral da República já devia ter agido, ou a partir desse momento tem que estar a agir, no sentido das pessoas perceberem o que é que está a acontecer com as pessoas que poderão estar envolvidas neste processo de contratação destas dívidas que por algum tempo estiveram escondidas para os moçambicanos. Como é que analisa esta forma em que as pessoas dizem que, do ponto de vista legal, neste momento a Procuradoria-Geral da República tem elementos, tendo em conta aquilo que são as conclusões deste relatório, para que efetivamente haja sobre as pessoas que poderão estar envolvidas? Falo dos indivíduos elencados em várias letras aqui neste mesmo relatório. Obrigado, Macaco, muito obrigado uma vez mais pelo convite. Relativamente à questão de o que é que as pessoas acham, eu devo dizer que, primeiro, nós nem sequer sabemos se a Procuradoria ainda não veio a público dizer se já instaurou um processo para as pessoas envolvidas. Por quê? Porque acredito eu que a Procuradoria, conforme fomos tendo alguma informação, já tinha antes recebido um relatório preliminar. Então, estes elementos suficientes já existiam. Por quê? Porque se nós olharmos para o relatório, como o ilustre colega muito bem disse, tratava-se apenas de vir auditar para perceber como é que este dinheiro foi gasto, como é que foi contratada a dívida, todas estas questões. A partir daí, cabe à Procuradoria, na qualidade de guardião da legalidade, já ter elementos suficientes. E nós acreditamos que, mesmo na primeira versão, já existiam os elementos suficientes. Daí que não podemos aqui afirmar se já existe ou não existe. Possivelmente até já exista um processo, mas ainda esteja numa fase em que a própria Procuradoria não interessa a Procuradoria vir a público e dizer que já instaurou um processo. Estou a falar de um processo com uma natureza pública ou em termos de contato, em termos com os mídias, é um processo muito falado. Nestes termos, há sempre que ir dizendo uma e outra coisa que estiver a acontecer dentro do processo, sem, no entanto, distorcer questões que devem estar sob segredo de justiça. Exatamente, por isso mesmo que eu dizia que a Procuradoria já tem elementos suficientes. Acredito eu que no momento em que a Procuradoria achar oportuno, irá informar, porque também temos aqui a lei do direito à informação. Então, o povo moçambicano tem o direito a ter esta informação sobre o que é que está a acontecer, porque se vimos no relatório não menciona nomes, mas a Procuradoria tem já os nomes das pessoas envolvidas. E pela natureza da própria contratação da dívida, não precisávamos da CROL para virmos dizer quem são as pessoas que estiveram à frente do processo, né? Muito bem. Dr. Rocha, uma das questões que nós podemos constatar no relatório está ligada ao fato de o indivíduo A do relatório negar muitas das vezes prestar informações sobre a justificação que trata-se de um assunto ligado à segurança nacional, à segurança do Estado. E por várias vezes a CROL diz ao longo do relatório que não conseguiu chegar às conclusões de como efetivamente um dinheiro X ou Y terá sido usado, porque esta informação não lhe foi concedido, neste caso, por este indivíduo A em particular. Até que ponto é que a Procuradoria
poderia, porque uma das questões que se levanta aqui, algumas pessoas chegam a chamar o indivíduo A de arrogante, do indivíduo que praticamente justifica-se pela questão da segurança do Estado para não efetivamente prestar informações que se calhar eram úteis para esclarecer como é que efetivamente esses 2 bilhões de dólares foram usados. E aqui há a questão de algumas pessoas da opinião pública dizerem que se calhar houve uma inércia por parte da Procuradoria no sentido de seguir ou perceber até que ponto era possível este indivíduo A prestar algumas declarações. Como é que olha para esta questão de haver necessidade de prestar declarações, mas também é preciso salvaguardar aquilo que é a segurança do Estado? Repare, Macuacua, que este relatório não foi pedido por qualquer pessoa. Este relatório foi pedido pela Procuradoria-Geral da República para tentar perceber, naquele emaranhado de documentos, de dívidas, de valores de bens públicos ou de coisas públicas, onde é que estava, ou como é que ia achar o fio à meada. Portanto, o facto de ser uma empresa estrangeira, paga por um país estrangeiro, não tira a legitimidade de quem pediu este montante. Refere muito bem que este indivíduo A justifica não dizer algumas coisas alegando o segredo de Estado. E por isso as pessoas consideram arrogante. Bom, nós temos aqui sim 2 valores. Nós temos o valor daquilo que são a natureza secreta de alguma informação e temos um outro valor, que é a obrigatoriedade de descrever para instituições públicas que assim o exigem, que assim pedem, o detalhe dessas operações. A informação veiculada, e a Kroll, acredito que seja uma empresa que tenha estas políticas, a informação veiculada no âmbito deste relatório é secreta. Este relatório é secreto. Só pode ser tornado público por quem tem a legitimidade para o fazer, nomeadamente quem o pediu, que é a Procuradoria-Geral da República. Repare que nem sequer o país que pagou para se fazer este relatório terá tido acesso, muito menos divulgou-o. Este relatório foi divulgado pela Procuradoria-Geral da República, que é a instituição que tem a principal, ou que tem como atribuição ver os atos legais do Estado e aferir se dentro daqueles atos legais do Estado existe ou não necessidade de omitir alguma informação por ser considerada a informação confidencial e sujeita ao secretismo de Estado e ser por isso considerada confidencial. Repare que houve parte de informação que foi prestada. Tanto quanto eu consegui ler do relatório, e agora indo concretamente a páginas do relatório, na página 15ª do relatório, diz-nos a Kroll que não consegue justificar, ou não consegue achar justificação para 500 milhões de dólares. Isto são muitas escolas, são muitos autocarros para o transporte moçambicanos, são muitas infraestruturas públicas que Moçambique precisa. 500 milhões de dólares é um montante expressivo do nosso Orçamento de Estado. Ora, não conseguir descobrir onde é que este montante está, não parece que possa ser escondida essa informação com base apenas na argumentação de que se trata de despesas assumidas com a segurança interna do Estado. Ainda que seja, pelo menos à própria Procuradoria-Geral da República, é devida essa explicação. E quem a Procuradoria-Geral da República mandatou para ir buscar essa informação foi esta empresa, Kroll. Portanto, claramente que esta atitude do indivíduo A é arrogante. Obviamente não temos outra forma de classificar senão de arrogante, mas mais do que isso, é também usar uma desculpa para não justificar aquilo que ele está obrigado a justificar pela própria natureza deste inquérito. Ou seja, nós estamos perante aquilo, no meu entender,
ainda que tenha sido através da CROL, estamos perante uma violação do dever de informação que este indivíduo deveria prestar a esta empresa. Note que, pelo aquilo que dá a entender, o indivíduo A é o indivíduo que está à frente de 3 empresas privadas. Não são empresas públicas. Ele não estava a responder enquanto detentor de um cargo privilegiado ou que deveria ter informação privilegiada. Estava a responder perante cargo detido numa empresa pública. Isso parece ser claro numa empresa privada, ou 3 empresas privadas. Parece ser claro neste relatório. Portanto, não pode, nessa qualidade, vir a dizer que a informação que ele tem é de Estado, se estão a fazer uma pergunta relativamente às empresas na qual ele se apresenta. Como é que olha para esta questão de dever de prestar informação versus a questão da segurança do Estado, que é levantada aqui pelo indivíduo A? Na minha opinião, esta questão levantada pelo indivíduo A pode ser vista em 2 vertentes. Uma é, como aconteceu agora, que é responder a uma empresa privada que estava a fazer uma investigação para poder, no fim, apresentar um relatório financeiro, que foi isso que aconteceu, porque nós sabemos que esta nem era uma auditoria forense, mas era uma simples auditoria financeira. Outra coisa é, após a abertura de processo crime pela Procuradoria. Na Procuradoria, a meu ver, ele não poderá, quando este processo efetivamente for instaurado, se é que ainda não foi, não poderá apresentar este argumento, porque as dívidas foram contraídas e o Estado avalizou estas dívidas. Razão pela qual aí entra a Procuradoria-Geral da República na qualidade de guardiã da legalidade, porque é o Estado aqui que foi lesado. Neste caso, relativamente ao processo, ele não poderá invocar segredo de Estado, a meu ponto de vista. Portanto, nesta fase em que foi inquirido, faz todo sentido que ele tenha invocado o segredo de Estado? Fazer todo sentido, não, mas pode, em algum momento, ser aceitável, porque estava a responder apenas a uma empresa privada, claro, contratada pela Procuradoria-Geral da República, mas não estava a responder perante um processo instaurado por uma entidade pública. Então, aqui o dever de prestar informação seria um dever moral, mas relativamente à questão da Procuradoria-Geral já não é um dever moral. Então, O relator fala ainda de alguma discrepância na informação em relação ao uso desses 500 milhões de dólares que foram ao Ministério da Defesa. O indivíduo A disse algo que, quando procurou-se no Ministério da Defesa, não foi encontrado este equipamento, este material que o indivíduo A disse ter-se adquirido, que é o equipamento militar. Esses 500 milhões de dólares justifica-se que foi para a aquisição de equipamento militar. No Ministério da Defesa não foi possível encontrar, no Ministério das Finanças, inclusivamente, não foi possível encontrar uma justificação plausível de que efetivamente foi para a aquisição de equipamento militar. Como é que podemos analisar esta questão em particular, onde entidades que devem efetivamente dizer que, sim senhora, nós há um equipamento que veio em nome desses 500 milhões de dólares, não confirmam esta informação? Nós temos que olhar aqui para uma questão importante. As dívidas foram contratadas em nome de empresas privadas. Apenas o Estado avalizou estas dívidas. O facto de confirmar... Porque onde é que o problema começa? O problema começa pelo fato de o Estado ser avalista. E estas empresas, por não terem conseguido pagar essas dívidas, porque se tivessem pago as dívidas não haveria aqui nenhum problema, o Estado é obrigado a abrir a sua carteira e pagar a dívida. Ora, a questão que se levanta é, conforme eu dizia na pergunta anterior,
numa fase de auditoria, isto é de menos, mas se nós futuramente, ou acredito que até já possa ter sido instaurado um processo de crime, é neste processo de crime que, na sua fase de acusação e que depois da sentença, vai ficar provado se este dinheiro efetivamente foi usado para a aquisição deste material. Ora, segredo do Estado não é dizer compramos armamento militar. Pode dizer compramos armamento militar, pode ser, o segredo do Estado vai ser o que compramos. Vamos dizer, se são 1000 bazucas, isso é segredo do Estado. Agora, dizer que compramos armamento militar não pode constituir segredo do Estado. No meu ponto de vista é isso. Agora, a questão é, a quando do processo crime vai ficar provado se efetivamente este equipamento foi ou não comprado. E esta documentação enviada pelo próprio, acredito que o Ministério da Defesa há de ter dado uma informação formal por escrito, esta documentação também vai servir de base como prova de que, afinal, este armamento não foi adquirido pelo Ministério da Defesa. Muito bem, doutor. Eu quero que também olhe para a mesma questão. Quando temos entidades como o Ministério da Defesa a não confirmar a recepção deste equipamento militar, é preciso que fique claro que estes 500 milhões de dólares de que nos referimos é naquele pacote de 850 milhões de dólares, em que 350 ficaram efetivamente para Ematum e os outros 500 milhões de dólares foram transformados, foram logo colocados no orçamento do Estado do mesmo ano e transformados em dívida pública, logo rapidamente, antes desta reestruturação da própria dívida no seu todo. Mas como é que podemos olhar para esta falta de confirmação por parte de um ente público da aquisição deste armamento? Repare, e como diz o Dr. Chong muito bem, uma coisa é dizer é segredo de Estado porque isto foi aquisição de material bélico e agora complemento que foi entregue no sítio tal e esse sítio reconhece a sua recepção. Isto não é a violação de segredo de Estado. Outra coisa é dizer, compramos 27 caças bombardeiros, compramos, detalhar exatamente o que é o material bélico, isso sim poderia ser, e obviamente do outro lado confirmarem que receberam, isso poderia ser considerado a informação confidencial. Aquilo que eu percebi pelo enredo do relatório é que primeiro foi inquirido o indivíduo A, que disse que os 500 milhões de dólares era bens, material bélico que estava sujeito ao segredo de Estado e foi entregue ao Ministério das Finanças. Foi questionado o Ministério das Finanças, que disse que não recebeu, e depois, quando voltaram a questionar, a contra-questionar o indivíduo A, ele disse isso é segredo de Estado e vão-se embora daqui. Ao fim e ao cabo, terá sido mais ou menos qualquer coisa desse género. Obviamente que este género de postura dá uma certa insegurança à própria transação e dá uma certa insegurança àquilo que é o uso efetivo destes meios. É legítimo, perante uma exposição feita desta forma, que se pense em todos os cenários possíveis, desde desvio de fundos, desde utilização indevida, desde utilização negligente, podemos ir do máximo ao menor. Até pode ser que os fundos realmente existam, ou que estes bens realmente existam, mas a postura não pode ser neste sentido, que é de esconder, o sentido de esconder, ou com a intenção de esconder o real propósito, porque o interlocutor que foi indicado para confirmar realmente não indica. Portanto, perante essa situação, inscrito ou não inscrito no Orçamento de Estado, avalizado ou não avalizado pelo Orçamento de Estado, o fim é único. Não se sabe onde estão 500 milhões de dólares num país que é considerado dos países mais pobres do mundo e onde esse montante é uma percentagem expressiva do Orçamento de Estado. Portanto, indo a essa questão, obviamente que não é a justificação que possa ser dada perante este relatório, não é uma justificação que possa ser dada pelo indivíduo A, dizer simplesmente
que os fundos estão lá e se vocês não os encontram, o problema é vosso, eu não tenho que responder absolutamente a mais nada. Aí sim traduz-se numa tal posição arrogante. Há condições para se ter já instaurado um processo crime em situações como estas? Eu quero acreditar que o processo já está em investigação. Se já está instaurado, não sei. Não sei se já haverá espaço para isso, mas que pelo menos esteja em investigação na Procuradoria-Geral da República, sim. Tenho que acreditar que realmente existe. Porque senão teríamos no ridículo da própria Procuradoria-Geral da República ter vindo a público divulgar este relatório e não ter feito nada com ele. Isso, para mim, seria pior do que os 500 milhões de dólares desaparecidos, não é? Seria um descrédito total naquilo que são as instituições que seguram o pilar da democracia em Moçambique. Portanto, à pergunta indo bem concreto, não sei se o processo está no tribunal, mas eu tenho que acreditar, quero acreditar, e julgo que todos nós temos que acreditar que existe uma investigação séria a ser feita, porque senão nem sequer valia a pena terem divulgado este relatório, porque apenas aguçaram o apetite da sociedade civil que tem, em vez de esclarecida toda esta questão. Ao longo do relatório fala-se de uma conta bancária que não foi divulgada e que esta conta bancária estava num dos bancos moçambicanos, e o relatório deixa claro, estava no Mozabanco, e que terá feito um pagamento na ordem de 53 milhões de dólares, pagamento nesse caso de juros ao Credit Suisse. Entretanto, o que diz o relatório é que a investigação concluiu que efetivamente esta conta bancária não tinha sido divulgada, não tinha registros, neste caso na Imatum, era detida pela Imatum, mas não tinha registro na contabilidade. Exatamente, na contabilidade da própria Imatum, e que foram feitos 2 pagamentos que acabaram contabilizando os tais 53 milhões de dólares. O que é que pode sugerir uma situação como esta, quando temos uma conta bancária num banco com esse montante e que não está declarada nas contas do exatamente, que não está registado? Antes de mais, esse pagamento, segundo o que eu me lembro do que li no relatório, foi feito ao exterior. Nós temos uma política cambial em Moçambique que não permite que fundos saiam de um banco comercial para fora, sem ser um montante aprovado pelo Banco de Moçambique. Portanto, o Banco de Moçambique tem conhecimento dessa transferência, principalmente num banco como o Moza, que eu não me lembro se já foi nessa altura, não, foi antes, isto foi antes da intervenção, mas acredito que, pelo montante em concreto, o Banco de Moçambique tem controlo sobre o SWIFT dessa operação e não permitiria essa operação ser realizada se não tivesse sido seguido o procedimento de controle cambial. Vindo principalmente de uma empresa privada, ainda que com as nuances que todos nós conhecemos dessa empresa, nomeadamente de quem são os sócios ou os acionistas da mesma. O facto de não estar essa conta declarada na contabilidade pode indicar uma de duas coisas. Ou aquilo que vem descrito no relatório, que é uma total incompetência da gestão da empresa, ou que realmente foi utilizada para fazer pagamentos ilícitos. Uma das duas conclusões nós temos que tirar desta história, desta novela. Ou há uma incompetência na gestão, que o relatório também aponta várias vezes essa questão, ou existe uma intenção de escamotear operações, esconder operações de pagamento para a qual era utilizada esta conta não divulgada na contabilidade da empresa. Julgo que sejam as duas únicas opções que podemos tirar dessa situação. Porque neste capítulo o relator diz que a origem dos fundos é do CIS, os fundos são originários, nesse caso do CIS, os fundos que foram transferidos. E foi de uma conta bancária do CIS, do banco, exatamente, para a Imatum. Para a Imatum e da Imatum para fora. Exatamente, da Imatum para fora.
estamos a falar de uma conta que foi aberta no Banco de Moçambique pelo comando, neste caso, a pedido, neste caso, ou solicitação do Ministério das Finanças. Estamos aqui a falar do CIS, o Ministério das Finanças, o próprio Banco de Moçambique envolvido em todo este processo. Até que ponto é que essas entidades públicas, que efetivamente devem ser entidades sempre olhadas como idôneas, aparecendo num processo como este, de uma transferência pouco clara, pode colocar em causa essa idoneidade dessas mesmas entidades públicas? Obviamente que põe em causa a idoneidade dessas entidades públicas. Volto a dizer, naquilo que é as nossas regras de controle cambial, o Banco de Moçambique tem que ter conhecimento desta operação. É um montante demasiado elevado. Eu acho que nem sequer 10 mil dólares nós conseguimos transferir sem seguir o procedimento de controle cambial. Seja um indivíduo, seja uma empresa privada, e acredito que até os próprios ministérios. Porque há serviços que são contratados pelos próprios ministérios, que implicam pagamentos ao exterior, e que esses pagamentos também seguem, de certa forma, uma política de controle cambial, ou seja, de uma autorização do próprio Banco de Moçambique. E pagamentos que eu, inclusivamente, assisti como advogado a que fossem feitos e que os próprios ministérios e institutos públicos tiveram que pedir a autorização ao Banco de Moçambique para que fossem feitos, e muito bem, e assim deve ser, porque assim também exige a lei. Portanto, essa parte está salvaguardada. Se o fundo veio do Banco de Moçambique para um banco comercial e do banco comercial para fora, o controle cambial aplica-se nessa operação do banco comercial para fora. Agora, a questão não está tanto na legitimidade da transferência, está na legitimidade, digamos, operacional da transferência, está nos motivos da transferência. Isso o Banco de Moçambique, nem o próprio banco comercial, tem que contratar. Agora, do ponto de vista das empresas, Orlando Macuaco aí tem que concordar consigo que não mostra nenhuma idoneidade, nem do CIS, nem da própria Ematum, ter uma operação consubstanciada numa conta que não é divulgada nas suas operações ao fisco. Porque, repare, a Ematum, a MAM e a Proíndicos não têm nenhum estatuto especial que lhes permita considerar-se um contribuinte diferente de uma empresa como seja a Soico, como seja qualquer outra empresa que nós vemos em Moçambique. Tem que divulgar os seus rendimentos, tem que divulgar aquilo que são as suas contas, os seus saldos. Se calhar o estatuto advém do fato de quem é o acionista maioritário, quem detém efetivamente... Mas não, esse estatuto, a lei não prevê nenhum estatuto por conta dos acionistas, porque repare, aí então teríamos um grave problema, porque quem detivesse o cargo de Presidente da República podia querer esconder ou considerar que as suas empresas não seriam tributadas, e nomeadamente temos histórico de um Presidente que também era empresário, que já não é Presidente, e que, obviamente, as suas empresas pagavam impostos, tal como qualquer outra, e não era pela condição de ser Presidente que deixaria de pagar. Portanto, o estatuto do sócio não vem adjetivar ou não contamina de forma positiva aquilo que é a obrigação da empresa. Portanto, o facto do CIS ser um dos acionistas da Ematum, da Proíndicos e da MAM, não vem dizer que estas empresas têm uma contabilidade secreta ou que a contabilidade delas não pode ser divulgada ao próprio fisco. Não. Para isso, constituem-se empresas públicas que teriam um regime diferente, e mesmo essas também estariam sujeitas à divulgação de informação contabilística, nem que fosse através dos relatórios que são obrigados a estarem e transparecer de forma geral até no Orçamento de Estado. Portanto, esse argumento também não colhe, no sentido que esta empresa tem obrigatório, ela é uma empresa particular, ela é uma empresa que se posiciona num mercado, não é Estado, não tem a prerrogativa do ius imperi, não tem a prerrogativa de ser superior a qualquer outra, atua como um comerciante, deve, obviamente, nos termos da própria lei comercial e da lei tributária, apresentar aquilo que é os seus relatórios de contas, se tiver lucro será tributada, e apenas aquilo que não for tributado poderá ser distribuído pelos sócios, para eles assim poderem fazer o seu dinheiro. Isto é uma empresa que tem que gerar fundos.
que é outro ponto que também é tocado no próprio orçamento, no próprio relatório da Kroll. É uma empresa que tem que gerar a receita. Esta empresa teria que se pagar a si própria, coisa que não está a acontecer. Portanto, isso tudo indica que é uma empresa comercial e é uma empresa que tem que respeitar as regras plasmadas no ordenamento jurídico moçambicano relativamente às empresas comerciais privadas. Muito bem, Dr. Chong, eu vou para si porque nós estamos a falar aqui de entidades privadas, estas empresas são privadas, a MAM, a Proíndicos e a Imatum, mas há um envolvimento público que contamina a forma de atuação destas empresas e faz com que elas sejam muito flexíveis ao agir. O relatório mostra que estas empresas sempre agiram com muito privilégio pelo fato de haver entes públicos que muitas das vezes agem em nome das próprias empresas, abrem-se contas bancárias, as contas bancárias depois são movimentadas pelas próprias empresas, depois fazem transferências internacionais com uma facilidade que só estas empresas efetivamente poderiam ter. Onde é que poderíamos dizer que há um limite numa situação como esta? Qual é o limite entre o público e o privado numa situação em que as empresas são públicas, mas há uma atuação visível do público muito acima daquilo que é o privado, que é a característica, neste caso, das empresas? Olha, Macuapa, quando fez essa pergunta, há uma coisa que me veio à mente. Se recorda, quando começou-se a falar das dívidas ocultas, na verdade era uma dívida que foi contratada. A primeira empresa que nós tivemos conhecimento foi a Imatum. Eu recordo-me, agora não me vêm as datas, mas a própria dívida da Imatum tinha sido contratada antes do Pacto Social da Imatum. A Imatum vem a posterior. Recordo-me que até o Pacto Social tinha sido reconhecido no cartório do Ministério das Finanças. Isto é um ponto extremamente importante. Então, só isto de per si demonstra claramente que, na verdade, quem esteve a contratar as dívidas era o Estado, porque todas estas empresas tinham o interesse do Estado, porque quando começou-se a falar da Imatum, dizia-se que era para a questão da pesca de atum, mas recordo-me na altura que boa parte do valor que foi contratado dizia-se que era para a segurança marítima. Então, o Estado foi contratar estas dívidas, mas porque o despoletou para a opinião pública esta questão da dívida da Imatum, que posteriormente, depois é que surge a Proíndicos e a MAM, então aqui não temos, de facto, como tratar estas três empresas, no caso concreto, como efetivamente privadas. Embora diga-se que são privadas, têm estatuto próprio, são privadas, mas, primeiro pelo objeto social, porque depois, mesmo na Imatum, nós vimos que da contratação, boa parte do valor nem seria para os barcos de pesca, mas sim para os barcos de segurança marítima. Então, a partir daí, começamos a olhar para aquilo, o objeto social. Todas elas têm a ver com segurança do Estado. Então, eu quero olhar para a questão da CIS, ou Ministério da Defesa, como estas, efetivamente, as entidades que foram contratar, mas porque depois, a posterior, disse não. Foram empresas privadas que foram... É só olhar para quem era o agente A aqui. Era um funcionário sênior dos serviços secretos do Estado. Então, quer dizer, dúvidas não restam que se tratava de dívidas públicas, a meu ver. Então, não temos aqui como dissociar estas empresas do próprio Estado. E quando muitas das vezes temos este argumento de que se trata de empresas privadas e que devem ser tratadas
como tal, isto não seria um exacerbar do legalismo, da legalidade, ou não seria uma forma das pessoas que poderão estar por trás dessas empresas, não poderá ser um subterfúgio para as pessoas envolvidas nesse processo? Eu acredito que sim, porque se for a reparar, as dívidas surgem e toda a opinião pública começa a questionar. E a partir deste momento é que começam posteriormente a surgir os nomes de empresas. Mas estas empresas, nas condições em que elas estavam, nem sequer tinham condições até de pagar a dívida. Então estava claro que esta dívida foi contratada e o Estado é que no princípio iria pagar. Na minha opinião, acredito. Se me permite só uma questão, eu não posso considerar que estas dívidas sejam públicas, eu posso considerar que elas deveriam ser públicas, mas por terem sido contratadas por uma empresa privada, têm obviamente de ser privadas. Vou dar um exemplo. As dívidas contratadas pela MCL para a compra de uma base station é uma dívida pública? Não, é uma dívida comercial, mas é uma empresa totalmente detida pelo Estado. A dívida contratada pelas TDM para montar fibra óptica em todo Moçambique é uma dívida pública, é uma despesa pública? Não, é uma despesa privada, de uma empresa privada detida pelo Estado. Portanto, nenhuma destas despesas, ainda que tenham sido feitas para contratar equipamentos que deveriam ser de utilidade pública, podem ser, na minha opinião, consideradas como despesas públicas ou como dívida pública. Agora, que ela assim foi inscrita, bom, ela assim foi inscrita no Orçamento de Estado e assim foi tratada. Se me perguntarem se isso foi uma forma regular de tratar estas despesas, não. Foi uma forma ilegal de se considerarem empresas privadas, ainda que seja para comprar armamento, para esta questão. Porque, repare, nem todo o armamento que é comprado é considerado armamento para a defesa nacional. Há empresas de segurança que têm armamento. Há empresas privadas que compram material bélico para usar, por exemplo, para fazer filmes. Portanto, há muita justificação para se comprar armamento bélico. Obviamente que aquela utilização não era para cenário de filmes, nem era para guarnição privada. Era, alegadamente, se funcionasse, agora vamos à outra parte também do relatório, se fosse operacional, era para a defesa do território moçambicano. Mas é que nem sequer isso é. Porque, aparentemente, pelo aquilo que se conseguiu constatar por este relatório, é despesa pública que nem sequer tem utilidade naquilo que é a nossa atual circunstância, porque não estão operacionais, simplesmente quanto isso. Portanto, se é dívida pública, a intenção, claramente, era para que ela viesse a ser paga pelo Estado. Mas a gente, meus senhores, não venham de forma nenhuma tentar justificar que seria uma dívida pública, porque, efetivamente, ela não o é. Em termos legais, ela não o pode ser. Mas este argumento que não é dívida pública não é muito aquele em que é dominado ou é muitas vezes defendido pelas pessoas que dizem que não devemos pagar as dívidas porque efetivamente elas não são públicas? Se me perguntar se nós devemos pagar as dívidas ou não, eu tenho que dizer que temos que as pagar. Infelizmente tenho que dizer que os meus bisnetos ainda estarão a pagar esta dívida, é a brincadeira que eu tenho feito com alguma seriedade. Temos que a pagar porque Moçambique assumiu. E eu, acima de tudo, não quero ser cidadão de um Estado caloteiro. Como advogado, e acho que como cidadão, eu tenho que defender que se o meu Estado, ainda que erradamente, assumiu, nós somos os principais pagadores. Mas agora aquilo que temos que assumir é ir buscar, se alguém ficou ilicitamente com dinheiro do Estado moçambicano, o Estado tem que lá ir buscar. Mas que o principal pagador por isso é que eu digo, é considerada uma dívida pública porque é o Estado que a vai pagar. Mas a gênese da sua dívida, por ser para empresas privadas, no meu entender, não é naturalmente uma dívida pública, ainda que os bens alegadamente comprados, isso também é uma dúvida, tenham sido para a defesa da soberania do país. Mas como não foi feita a compra pelo Estado, foi feita por empresas privadas, então por aí cai por terra o argumento que isto seria uma dívida pública. Ainda no âmbito da forma como as garantias foram emitidas para a contratação destas dívidas,
A CROL também conclui que houve violação da lei do Orçamento do Estado moçambicano, houve violação das demais normas financeiras do Estado moçambicano. Passo a ler uma das passagens do relatório que diz que o indivíduo C admitiu voluntariamente a CROL que violou conscientemente as leis do orçamento acordadas ao aprovar as garantias do governo para as empresas de Moçambique, tendo explicado que funcionários do CISE convenceram a aprovar garantias do governo com base em razões de segurança nacional, ou com base em razões de segurança do Estado. Estamos a dizer que o indivíduo C conscientemente assumiu isto à CROL, que emitiu estas garantias soberanas para estas 3 empresas, para contratarem, neste caso, este empréstimo, com base neste argumento de que era para a questão de segurança nacional, segurança do Estado. Repare, essa passagem que está na página 19 do relatório vai mais longe do que isso. Começa por dizer posição C e indivíduo C, ou seja, a mesma pessoa que tem 2 vertentes, ou seja, é conhecido pelo nome e pela posição que ocupa, e também diz que, mais adiante, que a própria auditoria independente confirmou que o processo para a prestação de garantias do Governo parece ser inadequado. Especificamente, no caso de 3 das 5 garantias do Governo emitidas, com o valor combinado de $1 bilhão, não foi entregue qualquer documentação para comprovar que foi efetuada a avaliação antes da assinatura pela posição C. Ou seja, estamos aqui perante uma situação em que, quase que à partida, aquilo que me parece ser a posição C pelo próprio enredo, era uma pessoa que estava a ser muito crucificada na opinião pública, mas que aparentemente parece que teve que fazer estas operações sem qualquer outra opção. Aquilo que me parece, por este enredo, é quase que existe uma ameaça. Mas o que me parece é que estava a haver uma arma na cabeça. É quase essa imagem que nós temos quando lemos esta passagem. É que este indivíduo sabia que estava a violar a lei, mas posição C, ou seja, tem um cargo, provavelmente seria um ministro, conhecido também por indivíduo C neste relatório, ou seja, é o indivíduo que ocupa aquela posição, que inscreveu no Orçamento do Estado, conseguimos perceber que ministério seria este, e que explicou que foi convencido a aprovar aquelas garantias. Agora, consciente de que estava a tomar... Consciente de que estava a cometer um ato ilegal. Porque mais tarde, Mas a própria Constituição da República diz que em nenhum momento... As ordens ilegais não somos obrigados a cumprir ordens ilegais. Obviamente, aí é que está. Por isso é que nós, quando lemos esta passagem, ficamos com a ideia que alguém escreveu com uma arma apontada à cabeça, ou seja, é a caricatura que nós vemos desta passagem. E agora a pergunta é, se realmente este convenceu é sujeito a alguma interpretação e que a própria Procuradoria-Geral da República tem de descobrir o que é este convencer, vamos imaginar os vários cenários. Vamos imaginar que foi convencido com argumentos. É para a segurança do Estado, são os nossos concidadãos que estão a ser protegidos, e ele recebe esse argumento e assina. Ou seja, compactuou com esta ilegalidade. Se vamos àquele outro cenário extremo que tinha a arma apontada à cabeça, não é? Que usamos isso apenas para tentar chegar a uma conclusão, acredito que não tenha sido esse o caso, estamos então a assumir que aquelas dívidas, apesar de ter lá a assinatura do posição C, indivíduo C, não foram legitimamente efetuadas por si, porque estaria sob coação. E em direito, todas aquelas decisões e todos aqueles atos praticados sob coação são considerados nulos e sem efeito, anuláveis, aliás. Ou seja, poderia mais tarde, se fosse o caso da pistola, poderia mais tarde vir a dizer, não, meus senhores, eu fiz aquela assinatura sob coação, e por isso ela não é válida. Mas aparentemente não terá feito, o que significa que cai por terra também esse argumento. Muito bem, vamos ainda olhar neste programa para esta questão do posição C, e ainda temos posição D e também o indivíduo D, que efetivamente tem algumas passagens pelo próprio relatório
pela forma como os indivíduos estão arrolados no relatório, é fácil identificar quem são efetivamente. Mas vamos agora a um breve intervalo, nos voltamos já para analisar juridicamente este relatório sobre as dívidas ocultas. Proteja o seu negócio com o Índico Negócios. Índico Seguros. Viva sem medo. Red Business. Soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Muito bem, voltamos para a segunda e última parte do programa Cuide Juro. Estamos a olhar para o relatório da Kroll do ponto de vista jurídico. Já tinha apresentado os meus convidados. Eu volto para si nessa segunda parte, Dr. Chong, para falarmos do indivíduo C. Como é que podemos analisar esta justificação? Será que nesta fase de instrução preparatória da Procuradoria-Geral da República, no caso em que vai se abrir ou já está aberto, se calhar, este mesmo processo junto da Procuradoria da República, vai-se tomar em consideração que este indivíduo C tomou esta medida de emitir estas garantias soberanas sob uma alegada coação ou sob uma alegada justificação de se estar aqui a falar de uma matéria ligada à segurança do Estado? Até que ponto é que este indivíduo C pode efetivamente dizer que está ou não inclinado dentro deste processo? Obrigado mais uma vez, Macoco. Olha, conforme eu dizia anteriormente, se nós olharmos para aquilo que era o objeto social destas três empresas, fica claro que estas três empresas não iam perseguir o lucro. E as empresas privadas têm como finalidade a persecução do lucro. Porque não consigo aqui encontrar em nenhuma das passagens que vi como é que estas empresas iriam lucrar. Dois, o envolvimento dos... Porque aqui há uma situação de dualidade de posições. Nós temos aquela situação em que temos um presidente do município que, na qualidade de presidente, autoriza um pedido feito pelo cidadão A, que o cidadão A, por coincidência, é o próprio presidente. Vamos imaginar que o presidente do município de Maputo faz um requerimento na qualidade de cidadão para que lhe conceda 50 hectares e depois, como cidadão, como presidente, como a pessoa que ocupa a posição de presidente, autoriza isto. Então, neste processo todo, houve muito destas situações em que, na posição de privado, fazia os pedidos e depois as mesmas pessoas, como entidades públicas, autorizavam. Então, isto nota-se muito. Havia muito conflito de interesse. Exatamente. Exatamente. Então, tudo isto demonstra claramente que a pessoa que ocupava a posição C não pode vir a público, nem em tribunal, perante a Procuradoria-Geral, dizer que foi coagido. Como o Macoco muito bem disse, nós não podemos cumprir ordens ilegais, alegando que era a segurança do Estado, qualquer coisa parecida. Razão pela qual será responsabilizado, caso haja matéria, por esta emissão destas garantias
por parte do Estado. Eu quero confirmar, porque o relatório diz realmente que foram identificadas potenciais questões de conflitos de interesses relativamente ao processo de concessão das garantias do governo às empresas de Moçambique. Mas ainda quero acrescentar um ponto que eu creio que carece de alguma análise. O indivíduo D entra para um outro indivíduo, posição D, responsável pela assinatura dos pareceres relativos às garantias do governo da Proindos e da MAM, foi nomeado membro do Conselho de Administração da Imatum a 2 de agosto de 2013, aproximadamente um mês antes de ter sido emitida a garantia do governo da Imatum. O indivíduo D recebeu da Imatum a quantia de $95 mil pelo seu papel enquanto diretor ou diretora não executiva durante o período que decorreu entre agosto de 2013 e julho de 2014. Estamos a ver aqui uma pessoa que assinou por um lado, uma pessoa que depois foi diretor não executivo, nesse caso da Imatum, e ainda recebeu $95 mil por ter participado deste processo. Como é que podemos analisar uma situação como esta? De facto, estamos aqui perante uma situação clara, inequívoca, de que há aqui conflitos de interesse diretos. Quer dizer, nem precisa ser jurista, ser advogado para perceber isto. Eu posso dar o mesmo exemplo que usei há pouco tempo, do presidente, que na qualidade de presidente, depois na qualidade de cidadão, não há dúvidas que há aqui conflitos de interesse. Não é? Então, estes conflitos de interesse também estão tipificados como crime na República de Moçambique. Por isso que eu dizia que cada um destes A, B, C e D irá responder, será responsabilizado criminalmente, caso se chegue a esta conclusão por parte do tribunal, pelos seus atos neste processo todo. Doutora, como é que olha para esta questão de conflito de interesse? Eu tenho uma opinião relativamente diferente a esta situação. Eu acho que com a constituição das empresas na forma privada, aquilo que se tentou ir buscar era o melhor de dois mundos. Ou seja, dizia assim, nós temos o CIS por trás, temos os ministérios por trás, portanto, somos públicos. Mas, no fundo, também somos privados. Ou seja, esta situação de conflito de interesses não ia calhar naquilo que é a nossa lei de propriedade pública, porque é uma empresa privada. Eles, dentro da empresa privada, eu posso dizer, eu hoje sou CEO da minha empresa, vou despedir o diretor-geral, que sou eu, vou pagar a indemnização a mim próprio, mas é dentro da minha organização, só os meus sócios é que podem vir reclamar em sede... Mas falamos do conflito de interesse no sentido do lato, no sentido de quem toma uma decisão para se beneficiar dela enquanto ente público. Repare, Macaco, isso pode-nos ferir a suscetibilidade, porque nós sabemos que isto é uma empresa que mexeu com dinheiros públicos. Mas se fosse uma empresa privada, puramente privada, se acontecesse uma movimentação dessas dentro da SOICO, o que é que nos interessava a nós? É uma questão privada? Portanto, em termos legais, podem simplesmente argumentar, isso é uma empresa privada, é uma questão privada, se nós realmente fizermos isso, bem, os nossos acionistas depois é que têm que sancionar, em termos económicos e em termos estatutários, se isso seria ou não de reclamar. Mas é tal coisa, foram buscar o melhor, tentaram ir buscar o melhor de dois mundos. Só que não se pode tratar dessa situação, e agora, que não pareça uma contradição daquilo que eu estou a dizer, não se pode considerar essa situação, ou seja, apesar de tecnicamente não ser um verdadeiro conflito de interesses sancionada pela nossa lei da propriedade pública, porque são empresas privadas, o facto é que, por estarmos a tratar de empresas que estão a gerir dinheiro garantido pelo Estado, algum dever de probidade deverá ser acometido a esta gente. Portanto, não é só criar a empresa, dizer agora é privada para isto, eu acho como privado para aquilo, já tenho a tutela do segredo de Estado, para aquilo que me beneficia. Portanto, escolher o melhor e jogar com isso, com o melhor de ambas as situações, obviamente que não poderá ser assim. Tecnicamente não há aqui uma situação de conflito de interesses, pelo menos sancionada pelo aquilo que é a nossa lei da propriedade pública, no meu entender, mas
moralmente realmente existe por ser uma empresa que está a ser gerida com dinheiros públicos? Eu insistia na questão do indivíduo D, porque, como eu dizia, este indivíduo D é que assinou os pareceres da emissão, neste caso, das garantias para duas empresas, nomeadamente MAM e Proíndicos. Este indivíduo D foi nomeado para o Conselho de Administração da Imatum e por essa via também recebeu 95 mil dólares pelo seu papel enquanto diretor não executivo durante o período que decorreu entre agosto de 2013 e julho de 2014. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que vai assinalar depois daquele lado, vai consumir aquilo. Exatamente. Eu confesso que, lendo o relatório, fiquei na dúvida de quem é que seria o indivíduo D. É uma das poucas incógnitas que eu tenho neste relatório. Porque fazer pareceres, um advogado, eu e o Dr. Chong fazemos pareceres. Eu posso ser contratado e a posição C, a posição D, pode querer dizer advogado, fez um parecer. O ministro tem assessores, tem diretores nacionais que muitas das vezes emitem pareceres. Mas repare, neste enredo, de uma decisão ser executada. Neste enredo todo, nós temos conhecimento de envolvimentos de advogados nacionais, estrangeiros. Agora, eu não sei se a posição D seria, por exemplo, um advogado ou um analista, um economista, que fez um parecer sobre a viabilidade desta operação e que depois foi contratado para o Conselho de Administração de uma empresa privada. Portanto, eu neste caso, não conseguindo descortinar nesta novela quem seria o indivíduo C, o indivíduo D, eu não consigo ver, neste momento, a existência de conflito de interesses. Técnico, consigo ver, obviamente, a existência de conflito de interesses moral, mas técnico não consigo ver ainda. Doutor, só para ajudar o meu colega aqui, o indivíduo D era funcionário e ocupava uma posição de chefia num dos ministérios onde o indivíduo C era o chefe. Eu não retirei isso do relatório, não consegui perceber isso no relatório. Mas é mesmo isso. Bom, se os pareceres forem emitidos enquanto funcionário do Estado, então aí, obviamente, teríamos uma situação de conflito de interesses técnica também. Eu não consigo perceber isso no relatório. Confesso que o indivíduo D, para mim, é o mais intrigante nesta novela. É o único que eu não consigo ter... Estes indivíduos de que estamos a falar é que são indivíduos que também constam no relatório que foi publicado pela Assembleia da República. Os nomes desses indivíduos constam lá. Pronto, eu não consegui descortinar, se calhar por alguma incapacidade intelectual minha, mas não consegui perceber. Cabe efetivamente à Procuradoria descortinar quem efetivamente são estes indivíduos. Mas eu volto para si, doutor, em relação à discrepância, podemos falar mesmo de sobrefaturação. O relatório fala de sobrefaturação. No sentido de que as empresas revelam valores X e depois as contratadas revelam outros valores relativamente mais baixos do que aquilo que as empresas dizem ter acontecido, que revela, de certa maneira, uma sobrefaturação na contratação dos serviços. Nestes termos, há quem disse que nessa situação nós já tínhamos que ter pessoas detidas, porque estamos a falar de uma situação clara de desvio de fundos. Já devíamos ter pessoas detidas, já devíamos ter processos em que estas pessoas estariam a responder e cujos seus bens já deviam estar na guarda do próprio Estado, enquanto decorre, nesse caso, o processo. Como é que olha para esta questão? Agora, Macuaco, na verdade, até o fim do programa, eu não vou conseguir dissociar uma coisa da outra. Por uma razão muito simples. Olha, se eu tenho uma empresa privada e o meu interesse é ganhar dinheiro, em momento algum eu posso, do meu dinheiro, subfaturar a mim mesmo.
não é? Mas numa situação em que quem vai tirar o dinheiro é o Estado, não há dúvidas que aqui está claro o desvio de fundos. Repito, não temos como fazer esta dissociação. Embora se diga que a dívida é destas três empresas privadas, porque temos esta situação em que eram as mesmas pessoas que só mudavam de posição. Então, eu como gestor aqui pedi o financiamento, que é este crédito, e porque eu era... Dava o parecer nessa situação e depois naquela situação, claro, beneficiava do parecer. Então, facilmente fica claro que aqui tratava-se, para mim, de desvio de fundos do Estado e não desvio de fundos destas três empresas, porque em todo este processo fica claro que quem estava a contratar estas dívidas era o Estado, sob capa destas três empresas. Dr. Rocha, como olha para esta questão? Nós tivemos recentemente um outro caso que aparentemente está em investigação e já é quase um processo, segundo consta, de facto de subfaturação. Lembro-me que foi o escândalo da LAM, que toda a gente viu, da Embraer, LAM, etc. Portanto, onde nós ouvimos gravações ou excertos, onde simplesmente se dizia aumenta o valor, porque isso assim não chega, ou seja, o avião pagámos mais pelos aviões do que aquilo que eles mereciam, do que aquilo que eles valiam. E foi outra vez o mesmo esquema infantil da subfaturação que foi aqui utilizado. Eu obviamente volto a dizer, apesar daquilo que tenha sido a intenção de quem engendrou este esquema, sem grande sofisticação, diga-se de passagem, aliás, como parênteses devo dizer que fiquei um bocado decepcionado com os nossos serviços de investigação e segurança do Estado, porque se realmente fosse um serviço que pautasse pelo aquilo que seriam as mais modernas técnicas de investigação e que pudessem trazer essa informação para o Estado, saberiam que esta operação montada desta forma era demasiadamente amadora para aquilo que são os profissionais da segurança do Estado, das secretas, não é? Portanto, as pessoas que trabalham com secretas têm esquemas muito mais sofisticados do que estes. Mas, aparentemente, voltaram à mesma situação. Quer chamar os nossos homens da secreta de incompetentes, é isso? Não, mas eu acho que este próprio relatório diz claramente que eles são incompetentes, não é? Que se nem sequer sabem gerir uma empresa privada, muito menos devem saber lidar com a informação secreta do Estado. Eu acho que não há outra conclusão que nós podemos tirar, porque é que, repare uma coisa, é que o moral da história, e não querendo antecipar as minhas considerações finais, o moral da história é que todo este esquema vem trazer à tona uma clara incompetência que existia nos serviços de investigação secretos do Estado à altura desta contratação. Porque de toda esta engenharia não conseguiram fazer disto sequer secreto. Portanto, claramente o amadorismo que existe por trás desta operação veio trazê-la à tona com todas estas fragilidades que nós agora vemos postas neste relatório. Mas também não sei como é que era possível, envolvendo bancos cotados a nível internacional, fazendo emissão, neste caso, para obter, neste caso, os empréstimos. Como é que era possível tornar essa operação efetivamente secreta, tendo em conta que essas operações depois são escrutinadas por várias organizações internacionais? Orlando Macuacua, o único motivo pelo qual não consegue fazer isso e por qual eu também tenho alguma dificuldade para fazer isso é porque não temos mente de pessoas que se pautem por este tipo de comportamento. Se nós tivéssemos essa mente, essa predisposição, certamente encontraríamos formas mais elegantes. Aliás, repare, vamos voltar a falar nos famosos Panama Papers. Há formas de se esconder esta operação. Nós sabemos que existe o envolvimento, por exemplo, de um libanês através de uma empresa, mas acho que nunca se falou no nome desse libanês e se calhar até está aqui entre nós e é intocável. Portanto, essa pessoa conseguiu de alguma forma até esconder alguma da sua identidade. Mas aqui os nossos altos dirigentes da secreta não o conseguiram fazer. Deixaram aquilo que é o rabo de fora, do gato escondido de rabo de fora.
Mas, entretanto... Mas a questão que se coloca é, mesmo se fosse secreta, efetivamente, a operação lesava o Estado, de todas as formas. Pois, era aí que eu ia chegar. Ao fim e ao cabo, é uma operação montada sob alicerces bastante amadores, mas que lesa o Estado. E voltando à questão da subfaturação, é que isto, repare, se até a Embraer, que é uma empresa privada, só pelo facto de estar cotada na Bolsa de Nova Iorque, obriga que ela tenha condições de reporte e de boa governação, que tenha que expor esta situação quando foi confrontada por estes fatos. Repare que apenas pode ser cotada na Bolsa de Nova Iorque empresas que respeitam uma lei norte-americana que tem a ver com as transações anticorrupção nas transações realizadas no estrangeiro e com Estados estrangeiros, é a chamada FATCA. Repare, é que fazer este género de operação com uma empresa potencialmente também registada na Bolsa do seu país de origem, como foi no caso de Itália, mais cedo ou mais tarde, irá ter este efeito de ser, por iniciativa dessa empresa, divulgada esta operação feita desta forma. O que eu quero dizer com isto? Estando as empresas, hoje em dia, a seguir estas regras de boa governação, não podem guardar para si, para o seu relatório, um facto tão simples que é de ter acedido a um pedido do comprador de subfaturar um bem que foi alienado. E obviamente que essa situação, não querendo outra vez que beneficiem do melhor dos dois mundos, é uma operação que põe a descoberto várias fragilidades que podem ser consideradas inclusivamente ilícitos criminais. E já devia haver uma ação da Procuradoria? Como eu disse há bocado, eu acredito que a Procuradoria já está a investigar. Se não, então nem eu nem o Dr. Chongo estamos aqui a fazer nada na advocacia moçambicana, porque ela não tem crédito. Se a Procuradoria, com esta informação, não começou já a trabalhar neste processo e já não tem o processo de tal maneira avançado que até se pode dar ao luxo de divulgar este relatório ainda omitindo os nomes, então é porque realmente o Estado de Direito não funciona neste país. Mas é radicalismos que defendem que já devia haver alguma detenção de pessoas? Repare, nós todos queremos resolver este problema o mais depressa possível e queremos ver sangue, e queremos ver presos, e queremos ver pessoas sem património e a pedir esmola na rua porque apoderaram-se ilicitamente de fundos de todos os moçambicanos. Mas a questão é, a justiça, tal como ela está desenhada em Moçambique e tal como vem das nossas bases mais profundas, que é o sistema germano-romano, exige ponderação. As ações não são propostas logo quando se tem conhecimento do processo. Há ponderação. Às vezes até é necessário olharmos para um facto, percebermos aquele facto, irmos dormir 2 noites sobre aquele facto, para depois termos uma ponderação muito mais assertiva, muito mais acutilante e muito mais justa da posição que nós temos de tomar. Portanto, eu acho que os prazos para esta investigação, sinceramente, não os contei, não sei se já estamos a extrapolar prazos, mas como não há prisões preventivas, a questão é resolvida de forma diferente. Mas acredito, e tenho que acreditar, porque senão não estou a fazer nada neste nosso Moçambique como advogado, tenho que acreditar que as coisas estão a funcionar e que em breve iremos ter um julgamento e que irão sair de lá culpados, porque a matéria que aqui está é bastante para considerar pelo menos 3 ou 4 dos indivíduos aqui mencionados como culpados em vários crimes que uma mão cheia poderá elencar. Dr. Chongo, é algum radicalismo por parte de quem defende que deviam já haver indivíduos detidos, particularmente quando falamos desta sobrefaturação? Olha, eu vou me posicionar em 2 situações, como advogado e como cidadão comum. Como cidadão comum, todo cidadão, a partir do momento em que soube que havia dívidas, queria ver as pessoas culpabilizadas e presas. Mas como advogado, devo dizer que há um processo que deve ser seguido, que é este processo que eu também acredito que a Procuradoria-Geral já tem matéria suficiente para perseguir e, no devido momento, haverá julgamento. Se houver necessidade de virem pessoas detidas, as pessoas serão detidas.
Há um aspecto que, mais do que jurídico, que é económico, Dr. Rocha, a questão da Kroll ter dito no relatório que estas empresas não estão operacionais, se estão muito pouco operacionais, e que para que elas se mantenham, elas precisam de injeção financeira dos acionistas. Este acionista é o Estado, ou que busquem parcerias, e que mesmo depois desta injeção financeira, a Kroll não sabe quando é que estas empresas poderiam efetivamente ter obter lucros, o seu primeiro lucro. Não sabe se é em 2025, não sabe se é em 2030, quando temos um auditor a dizer que estamos em situação em que não conseguimos desvendar quando é que estas empresas vão começar a produzir lucros. A situação parece que é grave. Como é que olha para esta análise mais financeira que jurídica da Kroll? Temos 3 empresas. Uma gerou alguma coisa, outra gerou 25 mil dólares em 2017, este ano, e outra não gerou qualquer receita operacional, é para o Índicos. A Ematum gerou qualquer coisinha também. O relatório diz-nos uma coisa pior do que aquilo que afirmou, ou seja, não sabe quando é que vai haver lucro. O que diz é, não se sabe quando, ou na verdade, se o projeto Moçambique virá a ser completamente operacional. Exato. Ou seja, antes de chegarmos à fase de lucro, ainda há dúvidas se isto é operacional. Orlando Macuaco, vamos pegar seriamente, vamos olhar para uma questão que também já foi debatida na comunicação social e nas redes sociais há algum tempo atrás. Atravessamos ali a ponte, vamos até à Catembe, no Batelão conseguimos ver aqueles barcos, estão enferrujados. Aquilo não são algas, é ferrugem. É ferrugem. Aqueles barcos, nem sequer Moçambique atribuiu a licença de navegação para aqueles próprios barcos que alegadamente pertencem ao Estado. Ou seja, nem nós próprios licenciámos e demos licença para aqueles barcos poderem navegar. Eles não estão em condição de navegabilidade neste momento. Estão enferrujados, estão a cair de velho, a cair de ferrugem. Portanto, é necessário haver um investimento para aquilo voltar a ser operacional. Eu lembro-me há tempos de uma expressão que foi dita pelo nosso Presidente da República, que dizia que não queria um país de idiotas. Aquilo que eu acho, que é a minha interpretação, é que isto era um recado para este género de situações. Não queremos um país de idiotas que deixam de produzir bens públicos, que nem sequer, e que importam bens públicos, porque aparentemente isto seriam bens públicos, apesar de serem tidos por uma empresa privada, que deixam cair por terra todo este investimento feito e que geram 25 mil dólares, quando estão sentados em cima de um Rolls Royce que vale 2 bilhões de dólares. É uma vergonha, é incompetência clara e demonstrada, e que, se estas pessoas tivessem um mínimo de decência, obviamente já se teriam demitido daquilo que são as funções que ocupam, quer no SIS, quer nas próprias empresas, não é? Como é que olha para esta questão mais económica, doutor, das empresas não mostrarem perspectiva de um funcionamento capaz de gerar estes rendimentos para depois pagar as dívidas? Porque era bom que essas empresas fossem capazes de pagar essas dívidas que foram buscar. Macuaco, olhar para esta questão é primeiro olhar para o objeto social. Conforme eu dizia, qualquer empresa privada persegue o lucro. Se nós olharmos para o objeto social destas empresas, fica claro que em momento algum haveria... Mas a captura do atum dá lucros, doutor. A Ematum daria lucro, essa operação por si só daria lucro, de acordo com aquilo que era o plano de atividade. A captura do atum, depois a procura pelo próprio atum no mercado internacional... E desculpe que também interrompa, também é própria para o Índico, porque se realmente o plano de atividade seria guarnecer os vários navios que passam, as plataformas e os navios que passam no canal de Moçambique, também seria uma atividade rentável. Há quem faça uma atividade privada dessa situação. E por esta via também teríamos a MAM rentável, porque esta MAM estaria a prestar serviços de manutenção daquilo que é o equipamento da Ematum e também da própria Proíndicos. Se essas empresas estiverem operacionais efetivamente, com as embarcações a funcionar e a precisarem de manutenção,
há para o índice também não teria como não ser efetivamente rentável. É por isso que isso é o ideal. É o plano de atividade. Isso é o ideal. Isso Agora, do ideal para o real, a distância é aqui muito grande. E, na minha opinião pessoal, eu acredito que mesmo a Ematum, o mais sensato nem seria fazer um reinvestimento, porque seria endividar ainda mais o Estado. O Estado já está endividado em 2 bilhões de dólares. A ideia tem que ser encerar. Sim, e vender aquele para efetivamente privados que possam exercer esta atividade. Resta saber se há privados que queiram ficar com estes ativos. Não é? Também fala-se de inadequação das embarcações. Se não foram licenciadas pela própria autoridade marítima, obviamente que também... Que não têm, nem estão adequadas para a pesca do atum. Então, temos aqui vários fatores que chegamos à conclusão que, de facto, o ideal é mesmo não perder mais dinheiro com estes investimentos. Porque nem sequer nós sabemos que qualquer investidor privado que entra para uma empresa, ele entra e vai ter que assumir todos os passivos e ativos daquela empresa. Não vejo aqui nenhum privado que iria querer assumir 2 bilhões de dólares, porque são passivos desta empresa. Então, assumir 2 bilhões de dólares e ainda investir capital para poder... Então, tinha que ser um privado do outro planeta. Não, muito provavelmente poderia haver privados, mas diriam... eu não assumo a totalidade da dívida, o Estado moçambicano que fica com parte da dívida, que se desenrasque, que pague por si só, e eu fico com esta empresa, rentabilizo e ao menos alivia parte da dívida. Essa mais cedo ou mais tarde vai ser a solução. Obviamente nenhum privado irá pagar os 2 bilhões de dólares, mas pagarão alguma parte e isso já é um alívio. Para nós não é o desejável, mas já é algum alívio. Se calhar já não são os bisnetos a pagar, ficamos pelos netos. Uma das recomendações da Kroll é que se muda a legislação sobre as empresas. Acho que a Kroll percebeu aqui que houve o emaranhado de coisas, houve um subterfúgio em transformar essas empresas em privadas, enquanto que efetivamente são públicas. A Kroll diz que é preciso que haja uma clareza sobre as empresas que são do Estado, não fala, nem sequer fala de empresas públicas, são empresas que são controladas pelo Estado. É preciso que haja uma clareza, por mais que elas tenham, em termos de legislação, uma característica privada. Qual é a importância deste Conselho da Kroll para situações futuras, quando quer que haja uma clarificação das empresas que são detidas pelo Estado, independentemente da sua característica privada ou pública? Olha, na verdade, o Código Comercial, se me falha a memória, no artigo 13, já diz claramente, quando o Estado detém empresas privadas, ele de per si não significa que aquelas empresas privadas passam a ser o Estado, razão pela qual estas empresas têm todas as obrigações fiscais e aduaneiras das outras empresas privadas. O fato do Estado ser o sócio ou acionista, isso não lhe atribui um tratamento especial. Então, em termos de lei, o Código Comercial já responde a isto. Agora, aqui a questão é, de facto, este conflito de interesse que gerou na criação destas 3 empresas. E como é que podemos olhar para este Conselho da Kroll quando fala da necessidade de clarificação? A Kroll detectou uma fragilidade que todos nós, como juristas de Moçambique, também já teríamos detectado na nossa legislação. Repare, o nosso Código Comercial de 2005 previa na sua fundamentação uma revisão ao fim de 2 anos, ao fim de 5 anos, aliás. Essa revisão ainda não aconteceu. Portanto, e mesmo nessa própria legislação, existem algumas fragilidades que, se calhar, já tivessem sido corrigidas, algumas das questões que aqui estão não teriam sido tratadas dessa forma. Mas, além dessa própria fragilidade que a Kroll detectou ainda uma outra, que é o facto de estas empresas, que, como diz, serem privadas, deveriam ter como objetivo a obtenção de lucro,
diz que o trabalho da Kroll não identifica, na página 61, não identifica um plano de atividade coerente para trazer os bens das empresas de Moçambique ao estatuto operacional, o que lhe permitiria gerar receitas no futuro próximo. Esta é a conclusão, uma conclusão bastante importante, que diz que não só já destragaram os bens, como também não sabem o que é que vão fazer com eles. E isto é, ao fim e ao cabo, o resumo de toda esta telenovela que nós aqui temos, que já nem poderia dizer que é uma novela mexicana dobrada em brasileiro, porque isto aqui nem sequer se percebe a ingenuidade que está aqui à volta de toda esta informação. Muito obrigado, Dr. Rocha, muito obrigado, Dr. Chongo, pela vossa presença aqui no programa Quidjur desta semana. Agradecemos também a audiência do caro telespectador. Nós voltamos para a semana com mais uma proposta de debate para si. Até lá, fique bem.